disputa de narrativa, fugir ou enfrentar. Este é o maior problema dos nossos tempos e o maior desafio, porque a quantidade de narrativas é tão grande e elas são tão diferentes e contraditórias que de repente você fica sem saber o que fazer, fica perdido, como num labirinto. Antes de a gente prosseguir, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o escritor Carlos Araújo, autor do romance O Ódio Solto no Pasto, este que está aqui. Então, vamos ao assunto de hoje. Esta é uma faca, esta é uma caneta e esse é um livro. Opa, cabeça para baixo. Do William Faulkner, O Homem e o Rio. O que eles têm em comum? São instrumentos. Dependendo de quem os controla, quem os manipula, eles podem servir para o bem ou para o mal. Ah, uma caneta, de que forma pode ser usada para o mal? Ela pode assinar uma lei que prejudica muitos e privilegia uns poucos. A faca, nem preciso explicar. Ela pode cortar uma verdura, um alimento, mas também pode fazer outras coisas. E o livro pode contar uma história. Isso mostra que o que há em comum entre esses três objetos é que eles são instrumentos. E suas funções, o que eles fazem, depende de quem os controla, de quem os manipula e para quais finalidades, que muitas vezes atendem interesses, não só uma finalidade prosaica, uma finalidade sem uma intenção além da narrativa. A narrativa é uma palavra que a gente remete, que evoca, antes de tudo, a literatura. Mas ela, ultimamente, partiu dessa dimensão e ganhou novos aspectos com as redes sociais. Muitas vezes você conversa e ouve também conversas em que as ideias são trocadas e você ouve alguém dizer: ah, isso é narrativa, de uma forma colocada para desqualificar a ideia do outro. Não que, neste caso, a gente não saiba conviver com ideias diferentes. Não é isso. Uma ideia diferente da sua é até necessária, porque ela pode ampliar o seu conhecimento, pode, inclusive, apontar um erro de pensamento. Então, elas são bem-vindas. O problema é quando as ideias convertidas em narrativas falseiam, fabricam coisas erradas, manipulam, tudo em nome de interesses, muitas vezes, escusos. Às vezes, esse interesse é de eliminar a ideia anterior. O que fazer? Como se comportar nesse ambiente que parece um labirinto e que é o nosso cotidiano? É a nossa realidade presente. Você foge, manifesta indiferença ou age e contradiz e enfrenta. E se faz isso de que forma? Este é o dilema. Primeiramente, fugir é impossível. Como você já está envolvido, pelo menos de ouvir narrativas, você já está no meio da confusão. Agora, o desafio é o que fazer. Você vai arrastar para cima, como dizem nas redes sociais? Você pode fazer isso. Mas você está abrindo espaço para que outros ocupem
o espaço que você deixou aberto e passem com a narrativa que você discorda e que você fugiu dela, a outra narrativa passa, se você age assim, passa a ocupar espaço e a influenciar mentes e corações. Porque acredite, por mais absurda que a narrativa seja, ela pode ser assimilada como verdade por um monte de gente. Você, tendo arrastado para cima, você pode ter perdido a oportunidade de contradizer e, ao mesmo tempo, oferecer outros pontos de vista para levar pessoas envolvidas nessa narrativa a ter uma contradita que possa fazê-las pensar. Se você contradiz e leva alguém a pensar, a refletir, pelo menos a possibilidade de haver outro ponto de vista em relação à narrativa absurda que iniciou este dilema, você já terá atingido um resultado positivo. Vejamos, é possível que alguém, de repente, você depare com esta frase: o sol não existe e a lua é a culpada. Tem coisas nesse nível, por mais absurda que pareça. Nesse caso, você arrasta para cima. Você fugiu do debate, do embate. E se você responde, você pode perguntar para a pessoa qual que é a fonte. Quem disse isso? Toda afirmação requer uma fonte dela. Ela pode existir ou não, a fonte. E se existir, ainda haverá uma outra pergunta. Qual é a credibilidade dessa fonte? Qual é o perfil dela? E há uma terceira pergunta. Qual é o interesse? Se estas perguntas forem respondidas, você ainda tem que questionar por que a Lua é culpada. Existe um julgamento que define essa sentença? Com que indícios? Com que provas? E se houver indícios, alguém falou, esses indícios em si, eles não são provas. Eles são caminhos para serem investigados, de investigação. Essas respostas existem ou não? Você pode fazer essas perguntas sem fazer afirmação. E fazendo essas perguntas, você já está enfrentando a afirmação absurda. Enfrentando dessa forma, com perguntas, você já está oferecendo à galera envolvida uma opção de reflexão. Isso tem que ser feito, sob pena de, como eu disse, você deixar caminhos abertos para que esta informação absurda ocupe espaço e seja repetida tantas vezes que passe a ser campo de certeza para muita gente. Agora imagina esse delírio ocupando espaços que depois vão determinar, ocupando outros espaços que depois vão determinar as nossas vidas. Imagine o estrago coletivo que isso pode causar. E um dos motivos é de que você deixou de enfrentar, de combater isso com palavras. Você se acomodou, arrastou para cima e deixou que aquele delírio se propagasse e ganhasse uma dimensão capaz de determinar os nossos destinos. Não. Você faz isso, eu entendo as razões. Vou esquentar a cabeça porque vou correr riscos. O retorno pode ser na forma de xingamento. Pode sim. O xingamento é para desqualificar a dúvida que você colocou e até a afirmação.
que você faz como contradita a ideia absurda que você viu, leu ou ouviu. Então, dessa forma, você, fazendo a contradita, você tem condições de fazer com que as pessoas, outras pessoas que estão envolvidas no debate, possam refletir e chegar a outras conclusões. Não deixar que aquela ideia absurda construa mundos delirantes que possam, no futuro, num futuro próximo, mudar tudo, estragar tudo. Não há espaço vazio nas relações humanas e de poder. Se você deixa espaço vazio, ele vai ser ocupado por outra ideia, como é o nosso caso, o campo das ideias. E essa ideia, com certeza, se ela é absurda, ela vai ser executada contra você. Por isso, ela tem que ser enfrentada. Por isso, ela tem que ser combatida e sempre com a verdade. Por isso, você, ao entrar no embate, também tem que ter conhecimento do que você está falando. Você não pode errar. Você vai receber xingamento? Vai. E aí, como você responde quando recebe um xingamento? Nunca desça a esse nível de xingar uma pessoa. É fácil? Não é, claro que não. Responda assim. Lei da projeção pessoal do eu. Quando você seleciona uma palavra para atacar alguém, você escolhe a palavra exata que diz quem você é e o que você faz. Se tiver dúvida, olhe-se no espelho. Nunca falha. Respondendo assim, dificilmente você vai receber um retorno. A pessoa vai vestir a carapuça e vai entender, porque burra ela não é. Ela é inteligente. Só que ela está mal intencionada. Então, tem que responder, tem que entrar na vibe de enfrentamento. Esta é a palavra. Ou então, a gente deixa um espaço vazio que vai ser ocupado, e esse espaço vazio vai ser ocupado contra nós. O embate de ideias é necessário, é importante, tanto nas redes quanto verbalmente. Existem grupos de pessoas que conversam, uma diz um absurdo, a outra tem que falar, deve falar, sugiro que fale. Olha, não é bem assim. Existe outra solução para o que você pensa. E você dá o seu recado, falando o que você pensa. Do contrário, aquilo que é dito e que você acha absurdo e que o seu silêncio deixou prevalecer, vai influenciar outras pessoas e, de repente, o grupo que era pequeno e que estava pensando contra você vai se desdobrar em outros grupos e aí a situação para você fica mais complicada ainda. Considerando que as ideias também se transformam em ações, as ações no futuro podem ser tomadas contra você. O outro lado sabe disso. Por isso que ele é aguerrido, por isso que ele é tão enfático. Por isso que o título desta conversa a pergunta é: fugir ou enfrentar? Num diálogo seria fugir ou dialogar, mas nós estamos falando aqui de uma dimensão em que um diálogo entre amigos sobre Corinthians e Palmeiras, sobre
o verde, o amarelo, sobre o vermelho e o azul. Estou falando analogicamente, claro. Mas aqui, esse campo de ideias é um campo de disputa. É um campo em que as ideias são colocadas para influenciar, dominar e controlar corações e mentes. Fugir jamais. Enfrentar sempre. Isso sempre existiu. Esse problema é um problema também que abrange os relatos históricos. Tanto é que existe na história oficial uma intenção de apagamento de certos acontecimentos, porque estes acontecimentos que se tenta apagar podem influenciar gerações futuras contra interesses de plantão. Mas, no nosso caso, das ideias que estão aí pulsantes no dia a dia, isso ganhou uma dimensão que a gente precisa ter cuidados. Cuidados especiais, porque o nosso destino está em jogo, o nosso futuro. Obrigado se você acompanhou até aqui. Espero ter colocado algumas ideias para a sua reflexão. Você pode discordar, obviamente, pode comentar ou pode concordar. Não tenho aqui a pretensão, não tive a pretensão de totalizar este assunto, ele é muito vasto, mas estão colocadas aí algumas questões para sua reflexão. Pense comigo. Muito obrigado.